Havendo quórum, instalamos a presente reunião do Conselho Superior do Ministério Público, submetendo aos senhores conselheiros a ata da reunião anterior. Não havendo observações, fica a ata aprovada. Iniciando os nossos trabalhos, queremos registrar a aposentadoria da ilustre colega doutora Sandra Aparecida Scordamalho Bertani, quarta promotora de Justiça Criminal de Santana, fazendo consignar, com o assentimento de todos, naturalmente, um voto de louvor pelos relevantes serviços prestados à instituição durante o tempo em que conosco permaneceu e formulando votos de muito sucesso, de muitas felicidades nesta nova etapa de vida. Passando às comunicações dos senhores conselheiros, com a palavra, doutora Maria Cristina. Eu gostaria de saudar todos os colegas conselheiros, todos os colegas que nos assistem via web, os funcionários, o público que está presente, realçar a nota publicada pela nossa Corregedoria Geral, doutora Tereza, doutor Montauri, de todos os acontecimentos da semana passada, colocar que é um triste episódio para o Ministério Público, para todos os ministérios públicos do Brasil, Ministério Público Federal, uma vez que a instituição foi achincalhada na semana passada, e a nota da doutora Tereza põe as coisas no seu devido lugar. Minha saudação especial a ela pela coragem de enfrentar o tema. Doutor Giuliotti. Senhor presidente, senhor secretário, caros colegas, conselheiros, colegas que nos assistem, senhores jornalistas, funcionários, eu fiquei bastante contrariado com a decisão do Supremo Tribunal Federal, determinando que o momento da prisão só após o trânsito julgado. Entendo que isso instalou a impunidade no país e foi o golpe final na Operação Lava Jato, né? Basta ver as pessoas que saíram após essa decisão para se saber que se instaurou uma verdadeira impunidade no Brasil. Mas o que mais me contrariou foram as palavras do ministro Gilmar Mendes, as palavras ofensivas em relação ao Ministério Público. E logo após as palavras do ministro Gilmar Mendes, ainda li uma manifestação nas redes sociais de uma pessoa desconhecida, que diz o seguinte, abre aspas, o mais deprimente nesse julgamento do STF foi a inércia do MP diante dos impropérios, ofensas e humilhações proferidas contra seus membros. Que me perdoe os amigos do Ministério Público, mas uma instituição que não defende a si própria se mostra incapaz de defender a sociedade. Essa manifestação ainda me deixou muito mais contrariado, e eu fiz uma nota de repúdio que eu inseri nas redes sociais, e eu gostaria de repeti-la aqui. Pior do que ouvir o ministro Gilmar Mendes dizer, abre aspas, parece que o alcoolismo é um problema de todo o Ministério Público, é saber que o Procurador-Geral da República e ministros que integraram o MP ouviram esta ofensa e se calaram. Portanto, fica aqui registrada a minha nota de repúdio ao Procurador-Geral da República e aos ex-colegas do Ministério Público, um deles, inclusive, associado da Associação Paulista do Ministério Público, que ouviram a ofensa proferida por Sua Excelência à nossa instituição, seguida de sorrisos da plateia, e permaneceram em absoluto silêncio. Então, era essa a minha manifestação, senhor presidente, que eu gostaria que constasse em ata. Doutor Hamilton. Senhor presidente, senhores secretários, meus estimados colegas integrantes desse colegiado, colegas, pessoas que nos assistem pela internet, pessoas aqui presentes, funcionários, jornalistas, advogados,
Boa tarde a todos. Eu quero endossar as palavras tanto da conselheira Cristina como as palavras do conselheiro Giuliotti. Também quero registrar minha indignação, mas após essa indignação registrada e enaltecendo as palavras da nossa corregedora e do nosso vice-corregedor, eu gostaria de aproveitar esse espaço e a possibilidade de a gente estar sendo assistido por várias pessoas, né? Isso tem um alcance muito grande a nossa transmissão, para fazer uma pequena reflexão, uma pequena cobrança, no bom sentido. Se o problema ou entrave para o cumprimento do acórdão da decisão em segunda instância é o trânsito em julgado, só um bom caminho que nós deveríamos adotar, e quando eu digo nós, é quem faz a administração de justiça nesse país, e aí inclui o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, é abreviar, trazer para dentro da razoabilidade que prevê a nossa Constituição, que a Constituição prevê tempo razoável do processo, o trânsito em julgado. O trânsito em julgado no Brasil, o grande problema é o trânsito em julgado no Brasil ser virtual. Ele é praticamente virtual. Ele não acontece, principalmente para os poderosos. Então, quem teve nas suas mãos a responsabilidade e o poder de novamente modificar um precedente de 3 anos atrás que ele tinha fixado, né, um entendimento fixado, tem também agora, como órgão máximo da justiça brasileira, a incumbência de, junto aos outros setores, como o Conselho Nacional de Justiça e outros setores envolvidos, dar o pontapé inicial para fazer o trânsito de julgado no Brasil cumprir a Constituição. Porque não cumpre a Constituição. O problema, se o trânsito de julgado acontecesse depois da decisão de segunda instância, num prazo razoável, vamos lá, 6 meses, 1 ano, nós não estaríamos com essa preocupação. Agora, o que acontece hoje? Nós temos um sistema que eu não posso mudar, os senhores não podem mudar, mas tem gente que pode dar o pontapé inicial para a mudança. E esses que eu me refiro são aqueles da cúpula máxima do Judiciário, irmanados com o Conselho Nacional de Justiça e outros órgãos, estudar um meio para que esse trânsito de julgado não seja virtual. Porque o que acontece hoje? Eu vou lembrar, desculpe tomar mais um minuto, senhor presidente, do tempo, porque tem muito a ver o que eu vou falar agora. Quando do advento do novo Código de Processo Civil, que aí agora tem 3 anos, acho que 4 agora, 3 ou 4, o sistema de recurso especial, de admissão de recurso especial, vocês vão lembrar, no projeto, para tentar encurtar o trânsito em julgado, seria feito só no Supremo e só no Superior Tribunal de Justiça, o especial e o extraordinário. Isso já resolveria um bom tempo do trânsito em julgado. Não seria mais feito juízo de admissibilidade aqui no Tribunal de Justiça e depois ser feito ainda lá em Brasília, quer dizer, 2 juízos de admissibilidade, um tempo enorme de discussão. Bom, era um caminho maravilhoso, estava previsto no projeto do projeto Fux, né? Que é chamado, né, o Código Fux, porque foi idealizado, foi coordenado pelo ministro Fux. Se tirou isso na hora que estava para entrar em vigor o código. E se voltou ao sistema de admissibilidade duplo. Primeiro se faz o juízo de admissibilidade no Tribunal de Justiça. Aí se nega a admissibilidade e agravo de despacho denegatório. Mas quanto tempo, cartório, demorar. Se teve a ideia. Se teve a virtuosa ideia de fazer só um juízo de admissibilidade, se cortou isso. Eu não quero dizer quem fez gestões para que fosse cortado, esse grande encaminhamento seria dado para diminuir o tempo de trânsito de julgado. Mas isso aconteceu, vamos procurar quem é que fez gestões. Eu não vou falar os nomes, mas se fizeram gestões, porque senão teria passado. Então, lógico que nós temos esse Brasil tem uma série de problemas no tramitar dos processos, mas o grande problema hoje da execução, da condenação
em segunda instância, o empecilho qual é? É a demora demasiada, absurda. Na verdade, chega a ser até 10 anos, 15 anos do trânsito de julgado. É uma coisa virtual. Então, essa vergonha, que isso é uma vergonha, demorar 10, 15 anos para ter um trânsito de julgado é uma vergonha. Para todos os países que olharem uma situação como essa, vão falar, o que é isso? Então, isso era agora, com a palavra, as pessoas que podem fazer com que isso entre dentro do que a Constituição exige, o prazo razoável. Então, eu quero fazer esse registro, porque eu não sei se o Congresso mudará. Tem lá uma discussão, está tendo uma discussão no Congresso para mudar, que a execução volte a ser depois da decisão de segunda instância, do órgão colegiado. Tem aí discussões também que o Supremo no futuro pode voltar a... Nós temos que resolver o problema do trânsito de julgado, gente. Se o trânsito de julgado demorar 6 meses, 1 ano, nós poderíamos aguardar esse trânsito de julgado. O problema é que quem defende que seja só com o trânsito de julgado não quer mudar o tempo de trânsito de julgado. Vocês estão reparando? Olha só que situação curiosa. Quem defende que só tenha que haver a prisão após o trânsito de julgado, defende com unhas e dentes que o trânsito de julgado demore uma eternidade. E aí nós ficamos nessa incoerência monstro. Esse registro, na verdade, desculpe o desabafo, mas vamos trabalhar. Eu acho que a virada a página, já que aconteceu a decisão, a cobrança que tem que ser feita é quem tem que fazer com que seja abreviado o tempo recursal para que o trânsito de julgado cumpra a Constituição e seja resolvido num prazo razoável. Esse é a minha manifestação, que eu queria consignar e trazer para o colegiado. Doutor Júlio. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente em exercício, senhora corregedora, senhor secretário, cumprimentar os colegas que nos assistem pela web, cumprimentar meus colegas de colegiado e também endossar as palavras. A doutora corregedora não estava aqui, mas já foi vastamente elogiada pela resposta dada aos ataques institucionais sofridos pelo Ministério Público, e eu queria também endossar as palavras dos meus colegas que me antecederam, porque a resposta ela foi cirúrgica, ela foi precisa, e ela representa, de fato, aquilo que todos nós gostaríamos de dizer. Então, parabenizá-la por recolocar, como disse a doutora Cristina, o trem nos eixos, não é? E desejar a todos um ótimo trabalho. Eu não tenho nenhuma outra comunicação. Muito obrigado. Doutora Ana Margarida. Senhor Procurador-Geral em exercício, senhora corregedora, senhor secretário, senhores conselheiros, boa tarde a todos. Eu também registro a minha indignação com o resultado do Supremo em relação ao julgamento sobre a questão do trânsito em julgado. Acho que a doutora Tereza Exner foi tremendamente feliz na sua manifestação. É exatamente a mesma coisa que eu penso, acompanho, subscrevo e parabenizo os ministros que votaram no sentido de que a prisão é possível a partir da condenação em 2º grau. E nada mais. Doutor Eduardo Del Campo. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral em exercício, excelentíssima senhora corregedora, colegas conselheiros, pessoas que nos assistem. Queria também endossar a palavra dos colegas que me antecederam e desejar uma boa tarde a todos. Doutor Rochel. Boa tarde, senhor presidente, senhora corregedora, senhor secretário, os meus colegas e a todos que nos assistem de forma presencial e pela web. Eu havia feito umas anotações aqui de adesão ao desagravo feito pela doutora Tereza e doutor Moutauri, mas os colegas já se manifestaram de uma forma bastante efusiva, então eu adoto essa mesma posição, enaltecendo
essa manifestação da Corregedoria. E eu queria registrar também e fazer adesão a uma homenagem que aconteceu ao professor Antônio Magalhães Gomes Filho, nosso procurador de justiça aposentado. Foi uma homenagem feita na Universidade de São Paulo, em 5 de novembro, tendo em vista o fato dele ser professor de longa data daquela universidade e ter sido diretor também da Faculdade de Direito de São Francisco. Essa homenagem aconteceu na universidade, né? Eu, por questões outras, não pude comparecer, mas queria deixar o registro aqui, junto ao Conselho do Ministério Público, Conselho Superior. Muito obrigado, senhor Pela presidente. ordem, excelência, eu posso também aderir ao voto de homenagem, de louvor do Dr. Rochel, que o professor Antônio Carlos Magalhães foi meu professor, meu mestre, e sem demérito algum aos demais professores, se eu guardei alguém no coração, foi o professor Antônio Magalhães. Então, eu gostaria, por favor, de aderir a essa manifestação. Eu também gostaria muito, e eu acho que não podemos esquecer o quão importante ele foi também para a instituição. Adesão unânime, não é? Todos subscrevemos. Muito bem. Doutora Maria da Glória. Senhor Procurador-Geral em exercício, senhora Corregedora, senhor secretário, senhores conselheiros, caros colegas, todos que nos assistem. Eu também gostaria de endossar as palavras da doutora Cristina e de todos que nos antecederam e agradecer muito as palavras da nossa corregedora, a nota de desagravo da doutora Tereza e do doutor Motauri, que muito bem representou o sentimento da nossa classe ao se manifestar contra aquele episódio terrível que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Acho que esse sentimento é unânime de todos. No mais, desejo um bom trabalho a todos. Doutora Corregedora-Geral, doutora Tereza Exner. Boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimentar o senhor presidente, o senhor secretário, todos os ilustres colegas, os demais presentes, os que nos assistem, funcionários. Inicialmente, gostaria de registrar os agradecimentos pelas generosas palavras aqui dirigidas a mim, ao doutor Motauri, e digo que agi com o único sentimento de realmente honrar a Corregedoria Geral. Porque eu, como corregedora, se me chegasse uma notícia dessas, de algum colega aqui, agindo dessa forma contra qualquer autoridade constituída, eu não teria dúvidas em tomar as devidas providências, não é? Porque entendo que, já disse isso, repito, que respeito e democracia, ou democracia e respeito, são as duas faces de uma mesma moeda, não é? E também já disse isso algumas vezes, que o Ministério Público, como instituição, deve e respeita todas as demais instituições, mas nós também queremos ser respeitados. E ao ouvir aquela frase que acredito tenha sido um mau momento, de Sua Excelência o Ministro, e os risos que se seguiram na plateia, não é? Quer dizer, como que realmente, num menoscabo, não é com a Tereza, não é com nenhum dos conselheiros, mas com a instituição, o Ministério Público, porque todos nós vamos passar, mas o Ministério Público permanece, não é? E é uma força muito importante da estrutura democrática do país. E daí, então, me veio se tornou imperioso para mim essa manifestação. E no que diz respeito aí à questão do julgamento da segunda instância, só gostaria de dizer que, claro, o entendimento da Suprema Corte deve ser sempre respeitado, não é? Há valiosos posicionamentos de um lado e do outro, portanto, temos que respeitar, mas o que eu peço nesse momento, e tenho certeza que os senhores ministros que agem com tanto compromisso com as garantias e com a democracia e com a justiça, seguramente cuidarão de agilizar os julgamentos, porque eu acho que esta é a grande necessidade. Se nós temos, e isto é
jabuticaba praticamente, né? Nós temos 4 instâncias e o julgamento, então, só após a decisão da 4ª instância. E, evidentemente, se houve aqui e ali, não, temos que acabar, então, com o Instituto da Prescrição. Isso me parece inaceitável, até porque nós, como promotores de justiça, sabemos que, muitas vezes, pedir a imposição de uma pena, o cumprimento de uma pena de prisão para alguém que já praticou um fato ocorrido há 15 anos atrás e que hoje não representa mais nada, é muito difícil. Todos nós sabemos. É por isso que se diz, e nesse ponto a voz do povo é sábia, justiça tardia, justiça falha. Então, o que nós temos realmente, e acredito que o Supremo irá se debruçar com esse mesmo ímpeto com que se debruçou sobre esta questão agora da 2ª instância, nessa situação de um julgamento rápido, então, célere, não é porque nós temos que, e eu também costumo dizer isso, a garantia, as garantias individuais têm que ser respeitadas por todos, mas também está lá no preâmbulo da nossa Constituição o direito à segurança de todos os cidadãos, e nós todos sabemos que na Constituição não existe um princípio que seja maior do que o outro, eles têm que andar equilibradamente, não é? E eu não tenho dúvidas, então, que a nossa Suprema Corte, eu espero, também dará uma resposta bastante contundente e célere a essa situação, de forma que quem vier a ser condenado, não é? Todos nós sabemos que depois da condenação da 2ª instância, que são os tribunais, a análise de provas se torna praticamente impossível. Está aí a súmula 7 do STJ. A súmula 7 prevê expressamente a impossibilidade de se discutir provas após julgamento de 2ª instância. E também todos nós sabemos que a questão da culpa sempre esteve muito atrelada à questão probatória. Não é? O princípio constitucional da presunção de inocência sempre esteve atrelado a isso. Portanto, como eu digo, esse é o meu entendimento, é claro, acho que é o entendimento de muitos aqui, mas, evidentemente, há um entendimento em sentido contrário, que foi o que foi tomado pela maioria bastante apertada, é bom que se diga, da Suprema Corte, foi por 6-5, como, aliás, tinha sido o julgamento anterior, como, aliás, tinha sido o julgamento de 2004, quando eles também já tinham mudado o entendimento, que vigorou por 21 anos, porque desde a Constituição de 88 até 2004 se entendeu que a prisão após a condenação em 2ª instância era perfeitamente admissível, até mesmo porque os recursos extraordinários e especial não têm efeito suspensivo. Não é? Depois houve uma nova mudança de entendimento, agora não me lembro se por 6-4 ou 6-5, depois houve uma nova retomada do entendimento anterior, em 2016 por 6-5, e agora, em 2019, uma mudança, então, ao entendimento de 2004, novamente por 6-5. Se vê, só por aí que a questão é bastante polêmica, bastante controvertida, não é? Mas, enfim, o que nós temos que esperar é realmente que o Brasil, o país e o nosso sistema de justiça como um todo se mantenha sempre equilibrado, busque sempre a coesão, o diálogo e a prudência, porque com isso ganhamos todos. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez e pedir desculpas pelo meu atraso, mas foi em razão de uma emergência que surgiu na corregedoria. Peço perdão, então, pelo atraso. E um bom dia de trabalho para todos nós. Muito obrigada. Muito bem. A propósito do posicionamento formal e oficial assumido pela Corregedoria Geral do Ministério Público, eu já tive a oportunidade de, em plano de rede social, externar meus cumprimentos à doutora corregedora e o reitero novamente aqui nesta oportunidade. E com relação à parte dos assuntos versados até este momento, e estando transitoriamente na presidência da sessão, em face da ausência do senhor Procurador-Geral de Justiça, eu apenas registro e lembro que, a respeito de parte dos assuntos versados, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais tomou também uma posição formal, oficial e pública. Existe nota publicada no site do Ministério Público de São Paulo e o nosso Estado foi, obviamente, signatário desta manifestação firmada pelo órgão que aglutina todos os chefes
de ministérios públicos estaduais. Eu passo a palavra ao senhor secretário. Parece-me que há alguns temas fora da pauta que podem ser objeto de apreciação. Perfeitamente. Senhor presidente, nós temos 2 itens fora de pauta, um do doutor Júlio, que é a solicitação de afastamento das funções para participar de estágio especial. Então, trata-se de um pedido na verdade, um pedido não, é um relatório final apresentado pelo doutor Alexandre Afonso Castilho, 16º PJ de Guarulhos, a respeito de um curso em que ele frequentou e que foi autorizado por esse conselho. Relatório final satisfatório, então, apenas para dar conhecimento que foi devidamente apresentado esse relatório e cumpridas as determinações ao relatório esse que aprovo. E solicito, portanto, o arquivamento. Todos de acordo? O segundo item fora de pauta é o PT 50.43518, que é o relatório apresentado pela doutora Milene Comployer, 27ª Promotora de Justiça Criminal da Capital, coordenadora do CAEX, e que apresenta cópia da ata de defesa e aprovação da tese de doutorado, intitulado Papel da Atividade de Inteligência Financeira na Prevenção e Repreensão aos Crimes Praticados por Organizações Criminosas, com 2 exemplares. O afastamento da ilustre promotora de justiça foi autorizado por este Conselho na reunião de 31 de julho de 2018. Os exemplares e documentos apresentados comprovam sua participação nas atividades para as quais se afastou, demonstrando aproveitamento e atendendo assim o disposto no inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 168 do regimento interno desta Casa. Cumpridas as determinações legais, então, encaminhe-se os exemplares e arquivamento dos autos. Todos de acordo? De acordo. Vamos externar os nossos cumprimentos, as nossas congratulações pelo título de doutorado obtido pela colega doutora Milene, colega exemplar, combativa, brilhante, atuante. Não é? Então, os nossos cumprimentos públicos e absolutamente necessários em face dos seus méritos. Passo a palavra ao senhor secretário para alinhar os procedimentos que serão objeto de julgamento em bloco na sessão desta tarde. Fim da pauta administrativa, então passamos à nossa sessão de julgamento. Eu vou aqui nomear os procedimentos. Desculpa interrompê-lo, só vou pedir licença, então, nesse momento, como começa a parte, para me retirar. Mais uma vez, muito obrigado, bom trabalho para todos. Muito obrigado. Vou nomear os procedimentos que serão julgados em bloco, alertando que esses votos eles são disponibilizados aos senhores conselheiros através do nosso BVA, e os conselheiros já tiveram conhecimento de todos eles por intermédio da internet. Serão julgados em bloco os recursos contra indeferimento de representação e contra instauração de inquérito civil julgados improcedentes ou não conhecidos. Também serão julgados em bloco, mas não nomeados, os casos de turma, que também são de conhecimento dos senhores conselheiros através da nossa biblioteca virtual. Da lavra da doutora Maria Cristina Pera João Moreira Viegas, Habitação e Urbanismo, Promotoria de Justiça de Bertioga, número 43.209.107/2019-4. Tema: Área Pública, Circulação. Interessado: Denis Valdemar Patrício. Recurso contra indeferimento de representação, conhecido e improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de São Carlos, número 43.714.2281/2019-5. Tema: Improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Interessados: Valdir Francisco Penteado e Matheus de Aquino. Recurso contra indeferimento de representação, conhecido e improvido. Da lavra do conselheiro Dr. Pedro de Jesus Giuliotti. Meio Ambiente, Promotoria de Justiça de Suzano, número 14.451.2706/2019-1. Tema: Licenciamento Ambiental. Interessado: Pedro Antônio Rachan. Recurso contra a instauração de inquérito civil improvido. O segundo caso será oportunamente julgado, é um caso sigiloso. Terceiro, Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Campos do Jordão, número 43.228.680/2018-7.
Tema: improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Interessados: Tatiane F. de Jesus, Paulo Carlos de Oliveira Almeida e Angelina de Matos Gílio dos Santos. Objeto: recurso contra indeferimento de representação, conhecido e improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Dracena, número 14.253.568/2019-4. Tema: improbidade administrativa, prejuízo ao erário, artigo 10 da Lei de Improbidade e violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Interessados: Fiorilli Sociedade Civil Limitada, Software B e Gestão Pública SS Limitada, Vanderlei Israel Biasini, Juliano Brito Bertolini e Vigilantes da Gestão. Recurso contra a instauração de inquérito civil improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça no Meio Ambiente, número 43.695.786/2019-6. Tema: improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Interessados: Associação Vilma Cano e SEC de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Parque Cândido Portinari. Objeto: recurso contra indeferimento de representação, conhecido e improvido. O último caso da lavra do Dr. Pedro Jesus Giuliotti, número 43695.814/2019-0, foi retirado de pauta. Da lavra do Dr. Hamilton Alonso Júnior, o primeiro caso será oportunamente julgado. Segundo, Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Lorena, número 43.324.612/2019-1. Tema: irregularidades administrativas, nulidade de ato administrativo. Interessados: UIL e Prefeitura Municipal de Lorena. Objeto: recurso contra indeferimento de representação, recurso conhecido e improvido. O terceiro caso foi retirado de pauta, número 43.695.837/2019-1. Quarto, será oportunamente julgado. Quinto, Direitos Humanos, Pessoa com Deficiência, Promotoria de Justiça de Taubaté, número 14.688.1720/2019-1. Tema: igualdade e discriminação. Interessados: Hyundai HMB, Caoa, Taubaté e Maria Ângela Dias Chaves Beraldo. Objeto: recurso contra a instauração de inquérito civil, conhecido e improvido. Da lavra da doutora Ana Margarida Machado Junqueira Benedutti. O primeiro é um caso sigiloso, será oportunamente julgado. Segundo, número 43355/2019-1. Tema: improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Interessados: Gustavo Barbosa de Lima e Prefeitura Municipal de Lins. Recurso contra indeferimento de representação, conhecido e improvido. O terceiro e o quarto caso serão objetos de sustentação oral e, portanto, julgados oportunamente. Da lavra do conselheiro Eduardo Roberto Alcântara del Campo. Meio Ambiente, Promotoria de Justiça de Peruíbe, número 43.375.386/2019-5. Tema: unidades de conservação. Interessado: Gerson Antônio Tasca. Objeto: recurso contra indeferimento de representação. Improvido. O segundo caso será oportunamente julgado porque sigiloso. Da lavra do conselheiro José Roberto Rochel de Oliveira. O primeiro caso é um caso de turma que será oportunamente julgado. Segundo, Meio Ambiente, Promotoria de Justiça de São José dos Campos, número 14.719.166/2015-5. Tema: Flora. Interessados: 11ª Promotoria de Justiça de São José dos Campos e Wagner José Gonçalves. Recurso contra a instauração de inquérito civil não conhecido. Finalmente, da lavra da doutora Maria da Glória Vilaça Boringa Avião de Almeida. O primeiro caso do Meio Ambiente será oportunamente julgado. Segundo, Promotoria de Justiça de Ribeirão Preto, consumidor, número 43156-6025/2019-1. Tema: prestação de serviços em geral, transporte. Interessados: Anatel Moreira de Almeida e município de Ribeirão Preto. Objeto da revisão: recurso contra indeferimento de representação, recurso conhecido e improvido. Realmente, falha. Atanael Moreira de Almeida. O cérebro sempre procura a forma mais conhecida. Infelizmente, às vezes fazemos uma inversão indevida. Eu me penitencio pelo erro. Recurso conhecido e improvido.
Terceiro caso, consumidor, Promotoria de Justiça de Ferraz de Vasconcelos, número MP 43-265, 1060-2019, 8. Tema, serviços públicos em geral. Interessado, Cláudio Alves Caetano, recurso contra indeferimento de representação, conhecido e improvido. O último caso será julgado oportunamente. São esses, senhor presidente, os casos que, juntamente com os de turma, deverão ser julgados em bloco pelo colegiado. Faremos agora uma inversão de pauta, tendo em vista haver procedimentos com sustentação oral. O primeiro caso é o 43.420.403/19, relatora ilustre conselheira, doutora Ana Margarida, interessado Adilson Donizete Mira. Tem a palavra a doutora relatora. Trata-se de recurso interposto por Adilson Donizete Mira contra o indeferimento de representação pela Promotoria de Justiça de Santa Cruz do Rio Pardo, pretendendo a instauração de inquérito civil para apuração da prática de ato de improbidade administrativa pelo prefeito Otacílio Parras Assis, alegando ter havido conduta negligente da autoridade administrativa municipal na conservação de arquibancadas móveis instalada no estádio municipal Leônidas Camarinha. O recurso é tempestivo, o recorrente foi notificado em 9 de setembro de 2019 e protocolou o recurso em 19 de setembro de 2019. Esse é o sucinto relatório, senhor presidente. Muito bem, feito o relatório pela doutora relatora, eu convido o doutor Adilson Donizete Mira a usar da tribuna para sua sustentação oral, antecipando-lhe que Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de 15 minutos, tá bem? Excelentíssimo presidente, excelentíssima relatora, na pessoa de quem saúdo as demais conselheiras, doutos conselheiros. Até por uma questão regimental, eu peço para suspender o meu prazo, porque, diante da publicação de sábado, ontem eu estive no cartório e, por motivos alheios à minha vontade, não tive acesso aos autos, senão minutos antes desta sessão. E me deparei com novos documentos juntados pela 4ª Promotoria de Santa Cruz do Rio Pardo e novos argumentos, de tal forma que eu venho aqui, com todo respeito, solicitar a suspensão do julgamento, a retirada de pauta e que se abra vista para que eu possa ser específico na apresentação de novos elementos para que seja um julgamento o mais justo possível. É isso que eu venho pedir. Consulto a doutora relatora a respeito da postulação. Esse protocolado, ele estava na pauta da semana passada e em razão do pedido do nobre advogado, do requerente, eu adiei para o julgamento para essa reunião, mas não me parece que há dados novos, não, acho que são pela as ordem, mesmas... Senhora relatora, pela ordem. O eventual adiamento por uma sessão traria algum tipo de prejuízo? Não. Eu não me oponho, mas já foi pedido feito esse mesmo pedido semana passada, mas não me oponho também. Tendo em vista que a posição da relatoria é absolutamente indispensável para deferimento do pleito, a bem da verdade, deferimento do pleito é da relatora, não é? Na hipótese, nem é do presidente, não obstante estejamos em concessão instalada. Mas parece-me que a doutora Ana Margarida compreensivamente assente ao pedido, né, doutora? Gostaria só de dar uma verificada sobre o que o doutor está mencionando. Eu quero só dar uma conferida aqui.
a promotora, na manifestação dela, ela junta algumas peças que me parece que já é do conhecimento do nobre advogado, que faz referência a uma ação que ele já tem conhecimento. Mas, de qualquer forma, eu não me oponho se há necessidade de adiamento. Então, está solucionado. Perfeito. E a abertura de vista também, né? Foi deferida? Tudo bem? Sim, sim. Perfeito. Muito obrigado. Ok. Só mais uma, para não surtir dúvida no cartório, senhora relatora, senhor presidente, a vista é no próprio cartório, né? É. A vista é no próprio cartório, até para não atrasar o julgamento da próxima semana. Na próxima semana, é. E diante dessa observação, Excelência, pelo princípio também da razoabilidade, eu só queria assim, confessar que eu viajei 5 horas, eu sou do interior de São Paulo. Se for possível, até pelo princípio da eficiência, disponibilizar já nos próximos minutos, se não for pedir muito, isso vai facilitar a nossa tão sonhada celeridade que interessa a todos. Abstraído o voto da relatora, porque é regimental, quanto às demais peças integrantes da autuação, Vossa Excelência pode, inclusive, extrair cópias mediante o preenchimento dos requisitos aí, burocráticos. Tá bem? Perfeito. Muitíssimo obrigado. Ora. Oi? Uma discussão no cartório, eu ia observar. Se você não observasse, eu ia observar isso, porque abstrair do voto ele tem o direito mesmo, né? Eu tenho muita paciência com a advocacia. E também, se não existe uma coisa urgente, uma semana para ele analisar o documento. E mais uma outra ação. Não pode começar. Não sei se é uma Suspende. Tem duas ações. Você sabe uma coisa que
procedimentos suscetíveis de inversão de pauta, nós temos o PT de número 43, 438, 66/19. É igualmente relatora a ilustre conselheira Ana Margarida. Figura como interessado o pastor Alcides Vidal e, após a apresentação do relatório, haverá sustentação. Então, passo a palavra à relatora para o relatório. Trata-se de recurso interposto pelo Grupo de Participação Cidadã, representada pelo pastor Vidal Gabancho, contra o indeferimento da representação pela Promotoria de Justiça de São Pedro, insistindo nas irregularidades do procedimento licitatório, no descumprimento da Lei de Acesso à Informação pela municipalidade, fazendo referência ao edital que não indicou o endereço para a realização do serviço público e uso do bem público, questionando a contratação de empresa que tem como sócios familiares do presidente do CONDEMA, apresentação de atestado de capacidade técnica operacional desatualizado expedido por imobiliária, documentação de procedimento licitatório sem papel timbrado da prefeitura e um deles sem data, valor de concessão de R$ 393.430 desproporcional ao tempo de operação, depósito calção de valor irrisório, o descumprimento contratual em relação aos recicladores. O recurso é tempestivo, o recorrente foi notificado em 2 de outubro de 2019 e protocolou recurso em 8 de outubro de 2019. Esse é o sucinto relatório. Pois não. Digno pastor Alcides Vidal, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros, público em geral. Realmente é um sucinto, já foi lido, é verdade. Eu estou aqui trazendo uma explicação melhor do que os dados que nós achamos que são inconsistentes e que deveriam ser prestados atenção pelo Ministério Público. Quero iniciar diretamente com os... Não vou ler a literatura que está aqui, vou nos anexos, que estaria na página 9, e eu vou ler um documento que forma parte do expediente, que é instrumento particular de alteração da sociedade empresarial. A empresa que ganhou a licitação, ela fez uma mudança dos sócios da empresa. Era a mãe e o filho. O filho, que nasceu em 21 de 5 de 1981, é o sócio, e a mãe, a senhora, que nasceu no mesmo dia que o filho. Como já podem ver, esse é um documento totalmente inconsistente. A mãe e o filho nascem no mesmo dia. Então, não deveria passar, porque já passou por fóruns, já passou por uma série de autoridades, e é um erro tão elementar que é incabível. Não podia nascer a mãe no mesmo dia que o filho. Vamos na parte B. Na parte B, estão retirando a mãe da parte acionária para ficar o filho. Por que se retira a mãe? Porque se a mãe fica lá, o presidente de CONDEMA, que é o filho dela, seria também dono da empresa. Então, tira a mãe 20 dias antes de ganhar a licitação, para que fique só um. Assim, o presidente do CONDEMA não fica manchado, porque a mãe não seria mais a dona. Só que o capital acionário é de 4.500. A mãe está doando para o filho. Então, o filho passa a ter 9.000 de ações. E o valor da empresa passa para 9.000. Só que no parágrafo seguinte, eles mesmos modificam o capital acionário para 4.450.000. Ou seja, de 9.000 no parágrafo anterior, passa no segundo parágrafo, número 2 romano, para 450.000. Que seria o valor atual do patrimônio da empresa. Ou seja, são coisas que precisam ser analisadas, pensadas. E diz, no quarto, diz que
Tudo isso só vai ter valor por 180 dias. Ou seja, que passados 180 dias, a mãe voltará, ou outro filho entrará na ação. A gente não sabe o que aconteceu nesses 180 dias, que precisa ser investigado. Outro, no seguinte parágrafo, no quinto, uma empresa que fazia uma função, agora passa a ser multinacional, é uma Odebrecht, é uma Camargo Correia agora, porque ela faz de tudo, construção, coleta de lixo, topografia, administração, engenharia, arquitetura, transportes, aluguel, ou seja, no seguinte parágrafo já se transforma numa empresa que faz de tudo. Tudo isso no papel. E tudo isso foi passado em branco e pelo Ministério Público, que não leu. Vou na seguinte página, a 10, que é o anexo 2. O anexo 2 é a entrega da proposta do envelope para participar da licitação. Quem entrega a proposta não é o sócio, o filho dessa senhora que renunciou, que doou para ele. É o irmão dele, o presidente de Condema. O próprio presidente de Condema, pessoalmente, chega na prefeitura e entrega o envelope às 12h59, ou seja, 1h da tarde. Chega a 1h da tarde. Às 2h é feito o conselho, em um outro andar, com um grupo de pessoas, para evaluar o que seria a licitação. Só que, nessa comissão municipal de julgamento de licitações, obtém o envelope depois de 1h de recebido e vão fazer a sessão, e a sessão é cancelada por complexidade dos dados. Como é que eu vou ter complexidade dos dados numa licitação? Na licitação é um checklist, eu estou pedindo esse documento, esse outro. Veio ou não veio? E pela complexidade foi suspensa a sessão. E não diz quando vai ser reanudada, e não foi reanudada até hoje, mas a concessão foi dada. Precisa ser visto. É um anexo A2. Foi apresentado pelo presidente de Condema, filho da senhora que saiu da sociedade. Precisa ser analisado. No A3, a página 11, é atestado técnico de vistoria. Uma senhora vai vistoriar um patrimônio sem levar a representação, sem ser nomeada, sem ser funcionária da empresa e não apresenta o que ela vistoriou. Ou seja, não tem atestado, não tem contrato social com a empresa, é uma engenheira, sim, ela mostraram os dados dela, mas não o contato dela para representar a empresa. Não tem o laudo, não tem nada, e não tem nenhum resultado. Na A4, na página A4, é sobre o Ministério da Fazenda. No 1 diz, constam débitos administrativos pela Secretaria da Receita Federal. Precisa ser analisado que débitos são esses. E passou em branco. No item 2 diz, não constam na dívida ativa, mas em cima constam. São dois aí. O 5, eu vou passar em branco porque é um depósito apenas. E eu vou entrar no algo que é muito mais importante que o Ministério Público nosso, lá em São Pedro, não viu. Atestado da capacidade técnica. O atestado da capacidade técnica já é obsoleto. É um atestado de 2015. É um atestado emitido por uma imobiliária, uma empresinha que aluga casas lá. Ela está dando o atestado para essa empresa. E o que é mais preocupante? Quem assina este atestado? Esse senhor é sócio deles na outra empresa. Vamos vê-lo mais para frente. Então, precisa ser visto pela antiguidade, porque não apresentou o que ele fez, o contrato que ele fez, quando que ele fez, de que dia ele fez, o que está fazendo. É um atestado de capacidade técnica incompleto, mal feito e que não atesta a capacidade dessa empresa. A análise dos atestados foi feita uma sessão para analisar os atestados e nada foi detectado. Vejamos. 3 meses depois que a empresa ganhou a licitação, ela já se considerava hábil para começar a competir em outras licitações menores. Entrou numa licitação
onde a diferença é a seguinte: na licitação que ganhou esta empresa, o chefe que comandou todo o processo licitatório é o secretário do prefeito. E somente ele pode fiscalizar até hoje a obra, ninguém mais. Ou seja, o fiscal profissional da empresa, do nosso prefeito, ou seja, da municipalidade, eles não podem ver, não podem fiscalizar. O único que pode fiscalizar é o secretário do prefeito, a essa empresa que ganhou a licitação. Vejamos, essa empresa que ganhou a licitação se candidatou para fazer uma nova licitação. E olhem, e foi indeferido, ou seja, foi indeferido, não foi aceito. A mesma empresa. Eu vou ler por quê. Por apresentar atestado incapaz de comprovar sua capacidade técnica. Isto aqui está escrito pela própria prefeitura. Nossa, é um documento que está no Diário Oficial do Poder Executivo, seção 1, São Paulo, página 181, de 24 de 7 de 2018, página 181. Está publicado lá. Tem mais. Por ter sido emitido por empresa de mesma propriedade da licitante. É o atestado que acabei de apresentar, 2015. O sócio avalando ele. Está publicado aqui. São assuntos importantes que têm que ser levados em consideração. O atestado é de 2015. Em 2015, a empresa perdeu os seguintes documentos: livros fiscais, entrada, saída, apuração ICMS, IPI e ISSS. Perdeu essa empresa. Livros modelo 6, AIDF, perdeu. Talones de notas fiscais, perdeu. Diário e ração, perdeu. Documentos contábeis e fiscais, perdeu. Livro de registro de funcionários, os devidos recolhimentos, perdeu. Enfim, toda a documentação da empresa, publicada em jornal. Está aqui a cópia, publicado em jornal. E como é que, se perdeu tudo, não perdeu aquele atestado de 2015? Esse não perdeu. Esse documento não perdeu, e eu apresento aqui. Então, uma empresa que perde todos os documentos tem que ser observada de alguma forma pelo Ministério Público. Então, estão aqui as provas muito importantes que devem ser levadas em consideração pelo Ministério Público para que minimamente se possa abrir um inquérito, porque razões existem, embora o Ministério Público não enxergue da forma como a gente está entregando. Esses documentos não são nossos, que nós conseguimos em outro lugar, são documentos que formam parte dos 10 anexos que o Poder Executivo enviou para o Ministério Público. Então, todos esses estão lá. E a publicação do indeferimento está no Diário Oficial. Então, o que o Grupo de Participação Cidadã quer é de que se investigue, porque não pode ser esquecido uma licitação onde não se anunciou o local, a situação do local, ninguém podia ver, embora o Ministério Público disse que estava à disposição. Essa documentação aqui são 500 páginas, que nós limos, imprimimos as 500 páginas, veio em mídia, tudo veio em mídias. Nós imprimimos as 500 páginas, e este aqui é o resultado disso. Então, o que gostaríamos, senhor presidente, de que realmente o Ministério Público levasse em sério esses documentos e que nos diga que realmente esses documentos são realmente bons ou realmente precisam ser levadas em consideração. Uma outra coisa, já estou terminando, senhor presidente, um minutinho só. Eu quero deixar, falar dessa tribuna é o seguinte: nós achamos que não é coerente de que a promotora pública não se apresente no fórum para ditaminar. Ela manda o marido dela para pegar o expediente, e o expediente vai para ele, não sei para onde, e lá é processado, e de lá volta. Isso está acontecendo no nosso município, e para nós, isso aí, nós não vemos com bons olhos, porque um caso meu, não é este, é outro caso, foi feito dessa forma, foi juntamente com um pacote de expedientes, levado pelo marido da promotora,
e não sei em quantos dias voltou, e voltou o meu arquivado. E nós vamos continuar com esse processo, é outra coisa, mas é importante que aqui se saiba de que isso está acontecendo lá. O que eu sei é que uma promotora, substituta, que vai lá por 30 dias, outro vai por 15 dias, eles somente, praticamente, vão só para indeferir, arquivar nossos documentos. Gostaríamos que se leve bem em sério, porque como a maioria das denúncias é contra a prefeitura, parece que a prefeitura tem mais força que nós e tudo de nós é arquivado, inclusive este, que eu estou mostrando, apenas alguns documentos, eu não estou detalhando as explicações de todos eles, tem mais documentos que possam provar irregularidades. Senhor presidente, agradeço a oportunidade e é isso que eu queria, em nome do Grupo de Participação Cidadã, expressar neste colegiado aqui. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, em razão da colocação do pastor, na parte final dela, aí vem bem ao encontro da nossa preocupação anterior. Se o pastor tiver alguma coisa que ele verifica, qualquer tipo de irregularidade na atuação de qualquer membro do Ministério Público, o senhor tem o caminho, pastor, da Corregedoria do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, o senhor leve aos órgãos competentes. Agora, o senhor não vai colocar aqui para nós que a prefeitura tem mais poder e vai ser mais ouvida do que a população, porque esse não é a atuação do Ministério Público, não é assim. E eu já quero deixar meu registro aqui, eu não admito esse tipo, eu não conheço a promotora lá, mas se o senhor tiver alguma coisa, porque existe uma diferença entre o inconformismo do pleito não atendido e qualquer tipo de irregularidade da atuação do membro do Ministério Público. São duas coisas distintas. O inconformismo do pleito não atendido é uma coisa. Outra coisa é se existe algum tipo de irregularidade. Então, eu quero deixar o registro da sua fala, que nós, para qualquer cidadão, nós temos aberto os canais de reclamação da atuação, se o senhor entende irregular, de qualquer membro do Ministério Público. O senhor não vai vir no nosso púlpito, me desculpe, e falar que o membro do Ministério Público está agindo assim ou assado de forma irregular, como o senhor colocou aí nessas palavras, ponha no papel e leve à nossa corregedoria. Se tiver coisa irregular, nós tomaremos atitude. Agora, trazer para nós aqui falando e achar que isso não vai ter esse tipo de reação que estou acabando de falar para o senhor, é querer demais. O senhor vai chegar na frente desse colegiado, falar que por talvez ter mais poder, porque o promotor só serve lá para indeferir. Não. O Ministério Público não age assim. Defere ou indefere dependendo do juízo que ele faz. E se tiver alguma irregularidade, nós estamos de portas abertas para receber o senhor, os seus documentos, seja o que for, e analisar a conduta de quem quer que seja. Seja um membro aqui do conselho, de qualquer pessoa. O senhor está com as portas abertas para isso. Viu? Fique sabendo que nós temos canais aqui, a Corregedoria, que não contemporiza. Ela é justa, ela vai analisar os fatos. Ok? Só queria fazer esse registro inicial, porque é necessário, né? Passo a palavra à doutora relatora para a apresentação do seu voto. O Grupo de Participação Cidadã, representada pelo pastor Vidal Gabancho, ofereceu representação noticiando irregularidades no procedimento licitatório número 2 de 2018 e contratação da empresa Coprosan Construção e Saneamento Limitada, concorrente única para a gestão de resíduos sólidos, recepção, triagem e destinação, e na concessão de área conhecida como Ecoponto. Segundo o representante, familiares e outros representantes da empresa, segundo a representante, familiares e outros representantes da empresa Coprosan possuem empresas que celebram contratos com a municipalidade e são membros do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Paulo. A representação ainda relata a situação econômica dos catadores,
a desconsideração da atividade por eles desenvolvidas, impedidos de acesso ao local de descarte, a exigência de cadastramento e cobrança do descarte dos cidadãos e dos microempresários que transportavam materiais em caçamba, o problema das queimadas frequentes e da poluição ambiental que também atinge a saúde dos moradores, a manutenção de sinalização no local em nome da prefeitura, sem referência à atividade desenvolvida pela empresa. Primeiramente, cumpre consignar que já havia sido instaurado inquérito civil para apuração de irregularidades no Condema de São Pedro, tendo a Promotoria de Justiça encaminhado cópia da representação à Promotoria do Meio Ambiente, inclusive em razão da notícia da poluição ambiental. Então, em relação à questão ambiental das queimadas constante da representação do recorrente, isso já foi encaminhado, a representação foi encaminhada à Promotoria do Meio Ambiente, que lá já apura irregularidades no Condema. O Conselho Superior do Ministério Público, acolhendo o voto da lavra do ilustre relator Dr. Júlio César Botelho, já deu provimento parcial a recurso anterior do representante, mantendo o indeferimento da representação em relação às irregularidades do certame e determinando o retorno dos autos à origem para a manifestação do promotor de justiça em relação às demais questões levantadas pelo recorrente. A Promotoria de Justiça entendeu que a concessão do serviço público para a gestão de resíduos sólidos, especificamente na recepção, triagem e destinação final dos resíduos inertes, resíduos de construção civil e resíduos volumosos, e o uso do bem público está fundamentado na Lei Municipal 3.804, de 2017, não havendo indícios de irregularidade. A referida lei municipal estabeleceu que constitui obrigação da concessionária o depósito de resíduos por particulares, munícipes de São Pedro, realizado em gratuidade, desde que o material não seja superior a 1 metro cúbico, artigo 5º, parágrafo único da lei municipal. A lei municipal assegura que os pontos de entrega poderão ser utilizados de forma compartilhada por grupos locais que desenvolvam ações de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis de origem domiciliar, artigo 6º. Então, na verdade, em relação à questão das pessoas envolvidas com a reciclagem, com os catadores, está assegurada essa atividade pela lei municipal nesses artigos referidos. A Prefeitura Municipal de São Pedro acrescentou ainda que a implantação do ecoponto foi objeto de termo de compromisso de ajustamento de conduta firmado com o GAEMA em 2015 e a sua gestão transferida para a empresa concessionária. Quer dizer, a Prefeitura nos informou que também há um termo de compromisso de ajustamento de conduta com o GAEMA. Não obstante, considerando o tempo decorrido, desde a concessão do serviço público do imóvel utilizado como ecoponto e do conteúdo da representação, que noticia o descumprimento contratual pela empresa, converto o julgamento em diligência para que se oficie a Prefeitura para que realize a fiscalização no local e encaminhe relatório circunstanciado sobre a diligência e sobre as medidas eventualmente adotadas, quando a digna promotora de justiça poderá avaliar as informações acrescidas e se posicionar a respeito. Consulto os senhores conselheiros a respeito do voto da doutora relatora. Doutora Milton. Eu só queria, pela ordem, excelência, nada acrescentar ao voto da relatora, mas só um esclarecimento diante da fala do nobre representante, no sentido de que, com relação, ele falou a respeito da mãe, do filho, que integrariam o Condema e que teriam relação aí com a Coprosan. Com relação a essa questão, a manifestação anteriormente proferida por esse conselheiro já havia analisado, o representante estava aqui à época,
em que foi mencionado especificamente que, com relação a essa questão, não havia nenhum impedimento legal, já que a legislação não impede a participação de membro do Conselho Municipal em processo licitatório. Só esse aspecto que me pareceu que faltou esclarecer, e nada mais com relação aos demais. Embora constasse isso já dos autos, como existe um inquérito civil sobre irregularidades do CONDEMA, também isso pode ser que seja avaliado lá, não sei. Só um esclarecimento. Com relação ao certame licitatório, está havendo averiguação, está ocorrendo averiguação? Não, na verdade, este conselho, acolhendo o voto deste relator, homologou o indeferimento da representação com relação ao processo licitatório, entendendo que não havia nenhuma demonstração clara, e nesse sentido é importante que se diga que a cada manifestação, a cada indeferimento, são trazidas novas provas, outras questões marginais e que não foram objeto da representação, e aí fica um alargamento do objeto da representação a todo momento. Quer dizer, então a representação consta um determinado ponto a ser apurado, depois, quando é indeferido, novos dados são trazidos para que se alargue este objeto. Então, com relação ao processo licitatório, a promotora entendeu que não havia nenhuma irregularidade, todos os pontos trazidos na representação foram devidamente atacados, entendendo que esse indeferimento estava adequado, houve uma homologação com relação a esse indeferimento, o Conselho aprovou, e eu pedi o retorno dos autos para que os demais pontos, por ela não apreciados na representação, fossem, então, analisados. Foi esta a questão. Eu posso, senhor presidente, senhora relatora, posso falar? Aqui deve ser registrado, além da informação do doutor Júlio, o seguinte, que o nosso inquérito civil, a homologação que passou essa parte da licitação do certame licitatório aqui no Conselho, pode ser reaberto a qualquer instante, e aí nós temos a análise da Corte de Contas, do Tribunal de Contas do Sem Estado, dúvida, que vai analisar a regularidade desta licitação. Quer dizer, se nós viermos a ser surpreendidos com esse fato novo, que é a análise do Tribunal de Contas, dizendo sob um prisma que nós não conseguimos enxergar, sim, nada impede a reabertura. Esse é o ponto 1. E o ponto 2 é que o entendimento do Ministério Público na área do patrimônio público não é a única palavra que pode acontecer. Nós temos a ação popular. Então, se por um acaso o Ministério Público não vislumbra, nem na primeira instância, como aconteceu, na origem, nem aqui neste colegiado, a ilicitude trazida, e se não se quer aguardar também a análise da Corte de Contas, do Tribunal de Contas do Estado, existe ao cidadão a possibilidade de veicular a sua pretensão através da ação popular. Só quero fazer esse registro porque, longe de nós sermos os donos da verdade. Nós analisamos e podemos estar equivocados. Então, fica essa, vamos dizer assim, esse tipo de menção, essa orientação ao cidadão que se sente inconformado com a nossa decisão, que nós não temos a única e a última palavra. E eu queria esclarecer o seguinte, o meu voto partiu do princípio de que a questão do certame estaria superado em razão da homologação do julgamento do voto do doutor Júlio, que afastava essa questão no provimento parcial do recurso anterior, e pedia e solicitava o retorno para o posicionamento da promotoria em relação às demais questões que não teriam sido enfrentadas.
Então, o que me restou foi realmente o cumprimento do contrato de concessão de serviço público e uso do bem público, se isso está ocorrendo ou não. Então, a razão da conversão é em relação ao cumprimento do contrato de concessão e uso do bem público. E essa fiscalização poderia até, em tese, importar na rescisão contratual. Mas não se pode, tem que haver um relatório circunstanciado da prefeitura, que acho que é a primeira que deveria estar sendo fiscalizando essa situação noticiada pelo representante. Então, isso não há uma informação concreta da prefeitura. A prefeitura só diz que foi feito o certame, que era a única concorrente que cumpriu os requisitos do certame. Ok, mandou alguma documentação de mídia, por mídia, mas insuficiente para se aferir alguma coisa em relação ao certame. Mas, de qualquer jeito, já havia um julgamento em relação a isso. E eu pensei exatamente nisso, até cheguei a comentar aqui com o doutor Eduardo, que nós temos ainda o julgamento técnico do Tribunal de Contas em relação ao certame. E pela ordem, acho que era importante que a doutora promotora especificamente se manifestasse com relação a todos os demais pontos que foram trazidos na representação, como o alijamento dos catadores de materiais recicláveis, o longo prazo da concessão sem avaliação do impacto ambiental eventualmente ocorrido, a exploração da atividade que é extremamente lucrativa, a falta de um debate com a comunidade, isso tudo foi trazido na representação e, salvo engano, não foi enfrentado. Não foi. Né, quando do arquivamento. Então, o meu voto, à época, foi no sentido de que não se vislumbrava nenhum fato concreto que infirmasse ou que anulasse ou eivasse de nulidade a licitação, o certame efetivado. Há ali uma discussão econômica, que é natural que haja, porque é a exploração de uma atividade econômica, não é? A exploração desses resíduos. Então, há o interesse. Havia uma discussão se tinha havido publicidade do edital, se não tinha havido. A prefeitura se manifestou, mostrou cópia do edital, todos os canais em que houve a publicação, e não houve nenhum debate a respeito. Foi mostrado a lisura, razão pela qual foi mantido o certame, e o voto foi no sentido da homologação desse indeferimento. Agora, os demais pontos, esses sim, não foram, à época, enfrentados, razão pela qual houve o provimento parcial, no sentido do retorno para que ela se pronunciasse a respeito desses pontos. De qualquer jeito, como a representação é bem abrangente e tem muitos itens, eu parti do pressuposto que houve provimento parcial do primeiro recurso e que as demais questões pendentes estão estreitamente ligadas ao cumprimento do contrato de prestação de serviço, porque lá na lei municipal existe uma série de garantias para toda aquela atividade desenvolvida pelos que trabalham na reciclagem, que é uma das preocupações do representante. Então, se isso está sendo garantido para o cidadão de São Pedro, e na medida do que a lei municipal garante, então, isso tudo não tem nenhum dado, e eu acho que isso superaria essa preocupação de eventual audiência pública, porque implantou o serviço público, precisa ver se está garantindo essa atividade do cidadão, daquele pequeno reciclador, se essas cobranças que estão sendo noticiadas estão corretas, não estão corretas, e se a implantação mesmo desse serviço público, porque as fotos que existem nos autos não nos dá, não retrata exatamente se esse serviço está implantado efetivamente ou não, se essa empresa está cumprindo com esse contrato. Eu acho que agora é talvez uma preocupação mais imediata, e a questão ambiental estaria já como foi a representação encaminhada pela Promotoria do Meio Ambiente, a Promotoria do Meio Ambiente está tomando ciência das queimadas no local, o que poderia iniciar uma investigação
independente dessa questão da irregularidade do condemo. Também não vejo, a princípio, nenhum impedimento do conselheiro do Condema integrar alguma empresa. Eu estou falando de uma forma genérica, precisaria ver de uma forma mais específica que irregularidades tem o Condema ou não. Enfim, eu acho a preocupação mais imediata é se esse serviço tão importante para a comunidade de São Pedro está sendo feito e se a lei municipal está sendo cumprida. Posso fazer uma ponderação? Eu ouvi atentamente a sustentação oral do representante e observo que realmente as críticas aqui a um instrumento particular de alteração de sociedade empresária procedem, né? Na alteração contratual, o Nicolas e a Marli, elas têm a mesma data de nascimento, o que já começa errado, né? Apesar de não ser exatamente o objeto da representação, essa alteração já começa errada e me chama muito a atenção, porque a junta comercial, que segundo aqui o documento que nos foi passado, houve o registro dessa alteração contratual em 15 de março de 2018, ela é muito rígida no controle dessa documentação. Então, passar um negócio desse aqui, eu estou achando também um tanto quanto estranho, e eu sugeriria que se oficiasse aí ao cartório de registro civil de São Pedro, que os dois são nascidos em São Pedro, segundo a qualificação que foi colocada aqui, para que se esclarecesse isso e deixar isso, afastar qualquer dúvida. Eu não vejo problema, doutora Cristina, com a exceção de que a gente tem que tomar o cuidado para não se alargar o objeto das representações a cada manifestação, não é? Porque sendo definido qual é o objeto, o inquérito todo ele tramita em cima daquele objeto, né? Então, se a toda hora ficar trazendo novo fato, não há inquérito que vai começar e terminar num prazo razoável. E aí aquela crítica do doutor Hamilton a respeito da necessidade de estabelecer por um critério de razoabilidade um prazo para o trânsito em julgado, a gente vai trazer esse mesmo dilema para cá para o inquérito. Então, afora essa questão, eu não vejo problema aqui. De qualquer forma, essa diligência sugerida pela doutora Cristina, eu acho que seria interessante, até porque há essa reclamação desde a representação dessa empresa, há embora não muito definido, mas pairam dúvidas do representante desde o início em relação à empresa, e eu acho que isso pode ser uma resposta que possa motivar a promotora a analisar também isso, ou continuar a investigação ou não, né? Exatamente. Eventualmente pode ter ocorrido aí alguma falsidade também, né? Falsidade documental. Senhor presidente, eu acho que poderíamos encaminhar o voto pela devolução dos autos, então, com os acréscimos que os dois relatores fizeram, né? Que é a doutora Cristina e o doutor Júlio, e encaminhar dessa forma para nós seguirmos adiante. Mas especificamente como acréscimo de diligência seria só da doutora Cristina, né? O doutor Júlio, aqueles já está incluso. Então tá. Mas o voto também é pela conversão em diligência. Sim, né? Isso. Acrescentaria essa... Especificamente desse fato, porque a licitação, a princípio, a menos que surjam novas provas, o próprio Conselho já homologou o indeferimento da representação. Só essa questão. Muito bem, senhores conselheiros, o voto da doutora relatora converte em diligência o julgamento para os fins já explicitados. Os autos voltam à comarca de origem para as finalidades por ela apontadas. Todos de acordo? De acordo, só que a doutora relatora vai precisar colocar esse item sugerido pela doutora... Se o colegiado aprovar, né? Aprovado.
Todos assentem. Com, então, o voto aditivo, digamos assim, da doutora Cristina, a respeito da irregularidade, é uma denominação que eu uso sem sentido técnico estrito e apenas provisoriamente, constante do instrumento de formação da pessoa jurídica. E é relevante, porque se algo houver não consentâneo com a lei na constituição da pessoa jurídica, o próprio procedimento licitatório, não é, volta a ser objeto de apreciação e o contrato que dele decorreu, evidentemente, né? Então, está acolhido o voto da relatora, converte-se em diligência, os autos voltam à comarca para novas providências. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. Até logo. Vamos, então, retomar a nossa pauta na ordem originariamente prevista. Apreciaremos agora voto proferido pelo ilustre conselheiro Hamilton. Trata-se do PT 43.233.214 de 2019, -5, oriundo de Caraguatatuba, área ambiental, tema de poluição sonora, interessado a Mauri Gonçalves de Andrade. Com a palavra, o nobre relator. Obrigado, senhor presidente. Eu vou ler o voto. É caso de poluição sonora e atmosférica, e até, segundo consta, odorífica também, que ficou no limbo entre ser direito de vizinhança, e eu vou lá o voto, então. Trata-se de representação de Amaury Gonçalves de Andrade, dando conta de que a oficina mecânica Mike, MM da Rosa Autoelétrica, de caminhões pesados, se instalou próximo à sua residência e causa vários tipos de transtornos ao representante, como poluição sonora, atmosférica, odorífica, com inúmeros caminhões estacionados junto às guias, calçadas, esquinas e passeios públicos, com ingresso de fumaça e monóxido de carbono, janela dentro da sua casa, ocasionando-lhe sofrimento e incômodo. Narra que a empresa não é dotada de isolamento acústico e que a Prefeitura Municipal vai ao local, mas, depois das inspeções, a situação continua igual. Ao receber a representação, o doutor promotor de justiça, após complemento das informações por parte do representante, solicitou informações da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, tendo o ente municipal juntado documentos comprobatórios de inspeção e autuação da empresa por obstrução do passeio público por caminhões, colacionando fotografias do local e da empresa, bem como informando existir alvará de funcionamento e certificado de licença dos bombeiros. A seguir, o doutor promotor de justiça indeferiu a representação sob o respeitável fundamento de que a empresa funciona regularmente no local que se encontra instalada, afirmando não constatar omissão do ente municipal diante de sua atuação frente à denúncia que recebera, estando o narrado problema das rachaduras no imóvel do representante no âmbito do direito de vizinhança, não havendo elementos para instalar o inquérito. Intimado, o representante apresenta recurso, expondo novamente seu incômodo com os problemas ambientais, juntando documento para demonstrar que continuam a ocorrer, bem como informando que a atuação administrativa da Prefeitura não tem surtido efeito, apontando falta de controle de poluição atmosférica, odorífica e sonora, pedindo providência. A seguir se deu despacho de manutenção, reiterando-se os fundamentos anteriores externados. É o relatório, é o breve relatório. O recurso é tempestivo, conforme se verifica, indico as folhas, voto pelo seu conhecimento, uma vez conhecido, manifesto-me pelo provimento. Explico. Fruto de contínuo conflito urbano, a poluição sonora, no caso vertente, advém de uma mecânica de caminhões pesados, acompanhando-a outras fontes, a poluição por material particulado, atmosférica e odorífica, sem contar o incômodo comprovado do bloqueio da via pública, gerador de imposição de sanção por parte da Prefeitura no exercício do seu poder de polícia administrativo. O conflito é evidente, de um lado, a atuação empresarial,
do outro, o direito da qualidade de vida, a habitabilidade e o inegável infortúnio daqueles que residem próximos, às vezes vizinhos, do ruído e de outros problemas produzidos pela atividade econômica. No caso, fala-se em monóxido de carbono e odores. Daí porque o Ministério Público compete a delicada missão de tentar a coexistência dos interesses em conflito, sob outros ângulos que não só o da regularidade urbanística. Eu acho que o promotor de justiça olhou sob esse enfoque. Sim, porque com relação a este, tudo indica, documentos fornecidos pela Prefeitura, vale dizer, no tocante ao uso e ocupação do solo, a regularidade urbanística, existe instalação regular da empresa. Porém, nos parece que se faz necessário aprofundar a apuração da atividade da empresa também sob o ângulo ambiental. Porquanto a constatação da instalação regular não basta se, de resto, estamos diante de empresa geradora de poluição sonora, atmosférica e odorífica, com eventuais danos à comunidade circunvizinha. Este Conselho Superior já consolidou o quê? É a súmula 6 do Conselho. Não se homologa arquivamento fundado no caráter individual da perturbação de vizinhança, quando desta resulte poluição ambiental, ainda que exclusivamente sonora ou do ar, haja vista a existência de interesses difusos e individuais homogêneos envolvidos na matéria. Aí depois tem a fundamentação, que eu vou poupar o senhor da leitura. Não se ignora as razões indicadoras da legalidade de instalação e funcionalidade trazidos pelo sempre diligente promotor de justiça, doutor Alexandre Petra Helena. Porém, pedindo vênia, anoto que mesmo atividade legalizada em sua instalação pode ter que ser contida se eventuais danos ambientais ocasionar. Aí, nesse particular, eu aponto que o dano está lastreado na teoria do risco integral, né? E, inclusive, trago uma lição citada pelo Nelson e pela Rosa Neri, numa situação que é uma situação que a gente tem que incorporar na nossa vida. A ideia de que urbanisticamente a situação está legalizada não basta. Se ela trouxer aos terceiros, aos círculos vizinhos, danos. É uma citação do Karl Lorenz, que é um alemão citado pelo Nelson e a Rosa Neri, e eu acho bem procedente, que é o seguinte: o fundamento desse dever de indenizar não reside nesses casos nem na responsabilidade por um ato contrário a um direito próprio ou alheio, já que a atividade está conforme o direito, porque permitida, nem na imputação de um determinado risco de coisa ou de empresa, mas na exigência de uma justiça comutativa, de que aquele que tem defendido seu interesse em detrimento do direito alheio, conquanto de maneira autorizada, tem de indenizar o prejudicado que teve de suportar a perturbação do seu direito. Mais que indenizar, tem que evitar o dano, né? Então, aí é o caso. Assim, parece-me necessário examinar as fontes poluentes, o raio de influência do dano e os mecanismos, inclusive conciliatórios, de quando menos minimizar impactos, se o caso, com auxílio da CETESB ou outro órgão de controle, inclusive os do município. Por essas razões, provejo recurso para a instauração de inquérito civil, ficando facultado ao doutor promotor de justiça a solicitação de designação de substituto automático, caso entenda que o ora decidido não resguarda sua independência funcional e sua livre convicção. Eu adotei aqui o posicionamento que o colegiado tem adotado, deixar o promotor de justiça, se ele entender que ele se sente que ele não deve mais querer funcionar no caso, ele solicita, não já pedir a designação direto. Ele analisa, pode ser que ele fale, olha, vou eu mesmo tocar aqui, isso não fere o meu entendimento. Agora, se ele achar por bem, ele que peça a designação. Esse é o voto, senhor presidente. Com o relator. Pela ordem, queria dar parabéns ao doutor Hamilton pelo excelente voto. Obrigado. E eu sempre reitero aqui que o quanto a sociedade sofre nessas questões ligadas à poluição sonora e ambiental, nesse caso junto. Então, mais uma vez, acompanhar o doutor Hamilton. Eu sei que essa situação é até uma situação até que eu fiquei refletindo, e cabe uma reflexão nossa mesmo. Ah, não, mas é só ele que está reclamando. Mas
primeiro, a gente tem que ver se é só ele que está sofrendo. E imagina uma mecânica de caminhões pesados. Isso tem que ser analisado, tem que ser visto. Agora, vejam, a área de zoneamento é mista. Então, a ocupação está regular. Esse é o doutor Alexandre, o promotor de justiça, também, por isso que eu falei, a situação, a ocupação é regular. Aí que a gente sente que essas análises urbanísticas precisam ser revistas, porque os problemas que as cidades vivem, os moradores das cidades vivem, já são outros, né? E isso precisava ser revisto, sempre tendo em vista o sossego do habitante, né, daquela cidade. E esse assunto é curioso, é interessante, porque nós temos uma doutrina, inclusive citando decisões da corte francesa, no sentido, tem um caso muito interessante, vale só um minutinho, no caso da Air France, no aeroporto de Nice, que apesar daquele aeroporto estar regular, a corte francesa condenou a Air France a indenização das pessoas do entorno, porque é com esse fundamento que eu trago aqui do Nelson e da Rosa Neri. Apesar de estar regular a tua situação, você não pode levar ao outro as externalidades negativas do teu ganho, com prejuízo a todos os que estão no entorno. Então, esse caso é um caso que foi emblemático, é citado inclusive nos livros. Mesmo estando regular, ninguém pode causar outrem danos de toda a ordem, poluição atmosférica, odorífera, e aí essa é a discussão das grandes cidades hoje, né? Ou seja, o ser humano é o objeto principal. Se esquece disso muito. Muito bem, todos de acordo com o voto de relatoria, acolhido o voto unanimemente. Segue-se agora o PT 43.717, 6279/2019-8, Patrimônio Público, São José do Rio Preto, tema de improbidade, interessados Aguinaldo Ferreira dos Santos e EMURB, diretor-presidente Rodrigo Hildebrando Juliano. Com a palavra o relator, doutor Hamilton. Esse caso eu concordo com o doutor promotor, é uma representação apresentada pela EMURB de São José do Rio Preto, noticiando que seus ex-funcionários estariam... Eu não vou ler o caso todo, porque senão vou tomar muito tempo. A alegação da EMURB é que funcionários estariam cooptando clientes, outros funcionários, em prol de privilegiar um advogado que é parente de um desses funcionários. Né? O doutor promotor colocou o seguinte: a situação está sendo apurada, essa questão da cooptação está sendo apurada pela Ordem dos Advogados, porque essa questão é uma questão infracional da Ordem dos Advogados. Porém, o fato de contratar e ingressarem com ações, e essas ações estariam trazendo danos ao patrimônio público. Ora, essas ações, a procedência dessas ações, aí é a questão do judiciário. Aí não é dano ao patrimônio público. Se ações são promovidas, passa pela primeira instância, passa pelo grau recursal. Existem todos os graus do devido processo legal. E a EMURB é condenada, não vamos falar em dano ao patrimônio público em caso desse, porque nada mais é do que o prestígio ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Toda lesão pode ser submetida ao judiciário, não pode escapar do judiciário. Então, não se trata de improbidade. A eventual cooptação por parte de um parente, do advogado, do funcionário, isso vai ser visto no processo disciplinar já instaurado lá na EMURB, tem notícia disso. Na OAB, se existir isso, o advogado vai estar sendo analisado, e existe também processo disciplinar. Agora, patrimônio público, não, porque uma ação ganha foi dentro do devido processo legal. A única coisa que eu faço é,
eu faço uma recomendação. Qual foi a recomendação mesmo? Por fim, observo que das declarações trazidas em cópia aos autos, existem outras situações que estão sendo trazidas aqui, eclodem fatos gravíssimos. O declarante Wagner Rodolfo Costa declara: desde o início dos meus serviços na EMURB, eu percebi que havia um esquema de confecção e venda de talões de área azul por fora. Esse assunto, seríssimo, não está sendo tratado e não há notícia que alguém está vendo. Então, as sobreditas declarações são minudentes sobre ilicitudes merecedoras de averiguação. Assim, caso não estejam sendo investigadas, essas que eu acabei de ler, que está em abrir entre aspas aqui, recomenda-se ao doutor promotor de justiça as providências nesse sentido, com extração de cópias e instauração de procedimento específico para tal fim. Então, eu concordei com o doutor promotor, não há improbidade. A situação que ele narrada aqui, da cooptação, que eu acabei de narrar, é um problema que está sendo tratado num procedimento disciplinar, também num procedimento disciplinar pela Ordem dos Advogados do Brasil, e aí sim, existe uma notícia de uma lesão grave ao patrimônio público, que não está sendo tratada aqui, e eu recomendo a instauração de inquérito civil. É assim que eu voto. Com o relator. Segue-se agora a apreciação do PT 1006, de 2011. Relator, o conselheiro Rochel, tema de meio ambiente, Promotoria de Justiça de Aguaí é a origem. Figuram como interessados Antônio Pereira de Macedo e muitos outros, cuidando-se de uma promoção de arquivamento sem compromisso. Senhor presidente, na semana passada, quando eu fiz esse expediente, é um expediente de turma, né? E eu encaminhei, dada a abrangência desse inquérito civil, eu encaminhei o voto a todos os conselheiros por e-mail, né? É um voto bastante extenso, eu fiz um resumo aqui, e aí eu pergunto se os colegas quiserem, eu posso ler o resumo que eu fiz. Eu acho que não há necessidade de ler o voto todo, né? E até como alternativa eu coloco de ler só a parte dispositiva, a parte final, que é o resultado do voto, dado que a presunção é de que todos tenham pelo menos recebido esse material. Leio só a parte final? Acho que é satisfatório, né? Então, o meu voto é pela homologação da promoção de arquivamento com recomendação para instauração de procedimento administrativo de acompanhamento nos termos do ato normativo 934/15, com relação a eventuais propriedades rurais que ainda não se inscreveram no CAR, não aderiram ao PRA, ou que se recusem a fazer adequação ambiental de suas áreas, a depender de ulterior comunicação do órgão colegitimado. Então, essa recomendação de instauração do PAA é dado um número elevadíssimo de propriedades rurais, e cada uma com a sua especificidade. Então, não teria muito sentido prosseguir com o inquérito civil, dado que cada uma dessas propriedades, ela tem que atender às suas... cada uma tem uma metragem, enfim, tem uma característica. E o inquérito civil está por demais abrangente, então eu concordo com a posição do promotor de justiça no arquivamento, só que também deixar pura e simplesmente assim, como são várias áreas, sem um monitoramento, digamos, não me parece adequado. Por isso a proposta do PAA, né? Como em casos outros de meio ambiente, eu tenho em situações sempre proposto que os colegas façam esse acompanhamento. Então, essa é a minha proposta de voto. Senhor presidente, posso fazer uma pequena menção?
essa preocupação da inscrição no CAR, o ilustre relator, se tiver inscrito no CAR, só para ver se eu entendi, e se ele tiver com aquele plano de recuperação ambiental em andamento, não precisa fazer acompanhamento. Isso. Preenchidos os requisitos legais que o Código Florestal 2012 trouxe, me parece que aí não há necessidade do PA, porque do acompanhamento. Porque o órgão ambiental, caso identifique uma situação de irregularidade, ele tem que comunicar, ele tem que primeiro adotar providências. Se não forem suficientes, ele comunica ao Ministério Público. Mas aí nós estamos dentro da legalidade. Então, o proprietário rural ele está cumprindo aquilo que a lei determina. É uma lei minimalista, mas, enfim, é o que nós temos, infelizmente. Eu só queria noticiar, porque eu peguei um caso de Aguaí, com inscrição no CAR, e, assim, acho que dependendo do caso específico, se eu vou pedir acompanhamento, mesmo havendo a inscrição. Porque mas eu acho que preenche também o requisito de Vossa Excelência, porque, no meu caso, não há recuperação ambiental em andamento, nada à vista. Então, aí, a simples inscrição sem o PRA, aí é insuficiente. Sim. Tá. Então, eu só queria esse esclarecimento, porque essa inscrição no CAR é o pontapé inicial da recuperação da área. E nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, e até por estar muito assoberbado os órgãos ambientais, se faz a inscrição no CAR e depois não anda. Então, mas se também está se providenciando a recuperação da área, aí me parece que está zelado pelo meio ambiente. Nós também não podemos abraçar o mundo, temos que acreditar também que as outras instituições estão no mesmo sentido da gente, fazendo cumprir a lei, né? Então eu voto com o relator, já antecipo o meu voto. Senhor presidente, só queria deixar um registro, fazer um elogio aqui à nossa analista, Luciana Castaldi. Então nós tivemos a oportunidade de conversar bastante, então, para aprimorar esse voto, né? Mas a estruturação do voto foi ela que montou, então, de uma maneira muito eficiente. Quero fazer eu também gostaria, acho que é no mesmo sentido do doutor Hamilton, todos os analistas são excelentes, mas um destaque que merece realmente nossos aplausos. A Luciana é uma analista de uma qualidade excepcional. Eu queria aderir também ao elogio, realmente é uma excelente profissional. Todos de acordo, então, com o voto do doutor relator? Muito bem, acolhido o voto. Passamos a apreciar agora voto de relatoria da ilustre conselheira doutora Maria da Glória, proferido no PT 2427 de 2019-9, com tema ambiental, oriundo de São Carlos, tendo como interessados Marina Ferrari Gavioli e Sarra Administração e Participações Sociedade Anônima. Com a palavra, a nobre relatora. Inicialmente, eu vou ler a ementa do voto. Meio Ambiente, inquérito civil. Objeto, apurar possível supressão de vegetação nativa típica de cerrado no local onde se encontra instalado o condomínio empresarial São Carlos e possíveis irregularidades na autorização para compensação de reserva legal. Conversão em diligência. O presente inquérito civil foi instaurado para apurar possível supressão de vegetação nativa típica de cerrado no local onde se encontra instalado o condomínio empresarial São Carlos e possíveis irregularidades na autorização para a compensação de reserva legal no imóvel Sítio Triângulo, mediante a portaria de folhas 2/4. Insurge-se a atual proprietária da área, Sarra Administração e Participações Sociedade Anônima, contra a instauração do inquérito civil,
invocando ter adquirido o imóvel em 2008, o que afasta a sua responsabilidade pelas irregularidades nos processos administrativos que tramitaram perante a Secretaria do Meio Ambiente, pois que estes se desenrolaram entre os anos de 1999 e 2004. Alega ainda que a reserva legal e a supressão da vegetação foram precedidas de autorização expedidas pela mesma secretaria, além de seguir orientação e supervisão do Ministério Público. O promotor de justiça Flávio Camoto manifestou-se após o recurso. O recurso é tempestivo, portanto, ele deve ser conhecido. No entanto, antes da análise da questão de fundo, insta a conversão do recurso em diligência para que o presidente do inquérito, dos atos investigatórios, esclareça se remanesce o escopo que levou à instauração do inquérito civil, delimitando seu objeto. Por quê? Da leitura da peça de folhas 591 e 593, ele não deixa claro se ele concorda ou não com o arquivamento, ou se ele insiste no prosseguimento das apurações, porque ele faz a seguinte colocação. Nos autos do procedimento número 16/96 da Promotoria de Justiça de São Carlos, já foram objeto de análise tanto a área de reserva legal, quanto a supressão da vegetação nativa que havia no imóvel, hoje ocupado pelo Condomínio Empresarial São Carlos, não cabendo a este 7º promotor de justiça, com a devida vênia, funcionar como censor ou revisor da decisão tomada pelo promotor de justiça que oficiava em 2004 e que fundamentou seu posicionamento na existência de ganho ambiental. Ora, o inquérito civil, a portaria, foi instaurada justamente com base nesse procedimento, né? E esse procedimento, essa colocação que foi feita pelo promotor de justiça de São Carlos, a que ele se refere, foi feita em 2004. E a portaria foi instaurada há menos de 2 meses. E agora, com este recurso, com esse inconformismo, ele lança esta colocação. Então, não dá para saber se ele concorda ou não com o pedido de arquivamento, né? Se há alguma mudança de posicionamento ou não. A mim parece que não, que os motivos seriam os mesmos que legitimaram a instauração do inquérito civil. Portanto, na opinião desta relatora, o caso seria de retorno dos autos à origem para que o promotor de justiça esclareça qual a sua posição acerca da manifestação do recurso interposto. Todos de acordo? Acolhido o voto, unânime. Mais um voto de relatoria da doutora Maria da Glória, proferido no PT 271 de 2018, oriundo de Itaquarituba, cuidando de tema alusivo ao patrimônio público. São interessados a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais e o próprio município de Itaquarituba. Eu vou ler em ementa, se houver necessidade, eu complemento o voto. Patrimônio público, recurso contra a instauração de inquérito civil, atos de improbidade, contratação direta de advogados para a defesa da administração pública indireta, Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Itaquarituba, CAPSTUBA, ausência de licitação, possível violação ao artigo 37 da Constituição Federal, recurso do município, realização de concurso, perecimento de objeto por fato superveniente, provimento do recurso, recomendação de aferição da regularidade do procedimento licitatório. Consulto os senhores conselheiros, todos de acordo? Acolhido unanimemente o voto da nobre relatora. Restam agora alguns procedimentos de natureza sigilosa, né? Solicito à área técnica que suspenda as transmissões, mantendo as gravações